Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm nos acompanhado aqui nos nossos vídeos, nos nossos cultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico. Vamos continuar caminhando na nossa série Despertamento Espiritual e hoje eu gostaria de falar a respeito de descanso. Eu sempre falo aqui que a série Despertamento Espiritual são atitudes bíblicas que a Bíblia nos fala sobre aquilo que precisamos fazer para sair da nossa zona de conforto, para sair daquele sono espiritual, para crescermos, para avançarmos espiritualmente, para despertarmos espiritualmente. E parece contraditório hoje falarmos sobre descansar, Parece que vamos falar sobre acalmar e parar de fazer as coisas e dormir, não é verdade? Não é bem assim não. Mas descansar no Senhor é muito importante sim, nós vamos meditar a respeito disso. Para isso eu gostaria de ler o texto que se encontra em Mateus 11, de 28 a 30, que diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante que o que Jesus fala aqui chama a nossa atenção duas palavras: fardo e descanso. Fardo, jugo, era aquilo que as pessoas carregavam nas costas para auxiliar a carregar algum peso, de repente para dividir o peso, para que se utilize o corpo inteiro e não se utilizar apenas um dos lados do corpo ou um só membro do corpo. Mas o fardo ali, ele deveria estar bem encaixado para não trazer irritação de repente para parte do corpo e para que o peso ficasse bem balanceado, porque senão o fardo também seria pesado e seria mais um peso para se carregar, seria um incômodo a mais para a pessoa. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos isso, que nós estamos carregando muitos pesos, um fardo pesado até demais, e principalmente e exclusivamente para aqueles que vivem sem Cristo, para aqueles que não conhecem as bênçãos que Deus tem para eles. Nós carregamos a culpa do nosso próprio pecado, mesmo aqueles que nem sabem o que é pecado, estão carregando essa culpa, estão trazendo as consequências do pecado para a sua própria vida. E se ficássemos falando aqui, poderíamos ficar muito tempo falando das consequências que o pecado traz, não só para a nossa vida espiritual, para a nossa eternidade, mas também para a vida nossa terrena aqui, para os dias de hoje. Tem pessoas que adquirem doenças por causa de pecado, tem pessoas que brigam com outras pessoas por causa do pecado, tem pessoas que chegam até a morrer como consequência do seu pecado. O pecado ele é muito sério e ele traz um enorme peso para as nossas vidas. Nós carregamos o peso da nossa idolatria por nós mesmos. Nós temos uma tendência forte de considerarmos a nós mesmos como deuses, como se eu olhasse para mim e me enxergasse como o Deus da minha própria vida, aquele que deve ser valorizado. Isso faz com que eu fique irritado quando outras pessoas diminuírem o meu valor, quando outras pessoas não derem o valor que eu mereço, o que eu penso que eu mereço, E eu fico irritado quando a minha opinião não é aceita, quando a minha palavra não é ouvida, quando a minha vontade não é realizada, eu fico bravo por isso. Isso é um peso que a gente carrega. É aquela vontade e nos importarmos demais com o que as outras pessoas pensam, nos importarmos com o que os outros vão falar a respeito de nós. Muitas pessoas perdem o sono por isso, muitas pessoas perdem a saúde com essa preocupação, porque se colocam num patamar de deuses e querem ser então adorados, valorizados, querem que a sua vontade seja feita acima de tudo. Isso é um peso que nós carregamos. Essa idolatria traz um enorme peso para as nossas vidas. Sem contar também a preocupação que nós temos com o dia de amanhã, que nós podemos aqui muito bem chamar de ansiedade.
uma preocupação excessiva, uma necessidade de termos o controle de todas as coisas, o controle da vida de outras pessoas também, de familiares, de amigos e tudo. E eu quero saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu quero viver logo aquilo. E não aproveito o dia de hoje, né? E perco meu sono também, perco minha paz. E fico preocupado. Tudo isso é um peso que nós trazemos, que nós carregamos na nossa vida. Poderíamos aqui também enumerar outras, né? Mas vamos manter nessas aí por enquanto. Mas Jesus, ele vem nos falar que ele nos oferece o descanso para a nossa vida. Jesus, ele oferece inúmeras bênçãos, né? Todos aqueles que têm esse encontro com Cristo e passam a servir a Ele e têm então a presença dele na sua vida, tem inúmeras bênçãos. Mas nós aqui podemos enumerar algumas, como por exemplo, o perdão pelos pecados, de não carregarmos mais a culpa por esses pecados, que nós falamos já, né? De nós sermos perdoados por Deus e ficarmos aí livres das consequências do pecado e principalmente das consequências eternas que o pecado na nossa vida produz. Nós, quando temos esse encontro com Cristo, quando passamos a servir a Cristo, entendemos que é desnecessário valorizar o meu próprio eu, porque os meus olhos não estão mais em mim, os meus olhos agora estão em Deus. Na verdade, aqueles que têm um encontro com Cristo reconhecem que não valem nada, né? Que são pecadores, reconhecem que são pobres de espírito, que são humildes e não tem nada para oferecer a Deus. O único valor dessa existência aqui está em Deus e não em nós. Então por que eu vou brigar com as outras pessoas se as outras pessoas falarem mal de mim? Sendo que eu sei que eu não mereço nada. Seria hipocrisia eu me humilhar diante de Deus e falar assim, eu não sou nada, eu sou um pó, eu preciso de ti. Mas depois do meu convívio com as outras pessoas eu ficar brigando, porque eu quero que a minha opinião seja aceita, porque eu quero que as pessoas me valorizem, porque eu quero elogios, eu quero que as pessoas me reconheçam o meu valor. Isso é uma hipocrisia. Quem é cristão verdadeiramente entende que Deus já nos deu o que é mais precioso, que é a presença dele nas nossas vidas, que é a salvação, que é a possibilidade de vivermos com ele desde agora para toda a eternidade. Então não tem por que eu ficar brigando, né, com todas as pessoas para que as pessoas me vejam. Não, o mais importante é que Deus está me vendo com olhos de amor. Ele sabe quem eu realmente sou, que eu não presto, que eu não mereço. E mesmo assim ele me amou. Por que eu preciso de algo a mais? Tudo que vier é lucro, né? É a mais. Mas o mais importante é ser amado por Deus. E quando eu estou com Cristo também, quando eu vou a Cristo e me rendo a Ele, eu sei que Ele está cuidando de mim. E eu confio nele, verdadeiramente. Eu sei que Ele já está lá no dia de amanhã. Ele está cuidando de tudo. Então, eu sei que é difícil quando as situações difíceis surgem na nossa vida. Por exemplo, se eu perco meu emprego, o que será do dia de amanhã? Olha, eu confio que Jesus, o mesmo Jesus que me sustentou, até mesmo quando eu era um bebezinho e não podia fazer nada e Ele me manteve vivo, esse mesmo Jesus estará lá no dia de amanhã, cuidando de mim também. Ele vai abrir alguma porta, eu não sei como, e eu não preciso saber como Ele vai solucionar isso. Mas eu sei que Ele vai cuidar de mim. Ele vai continuar cuidando de mim. Ele está no controle de tudo. Ninguém tirou Ele desse controle. Então, o que a Bíblia nos ensina aqui é que para termos esse descanso, para sairmos desse peso, nós precisamos nos livrar dessa vida artificial, dessa vida de hipocrisia, de querer nos preocupar com os outros, de querer demonstrar algo que nós realmente não somos. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Cristo e revelar quem nós realmente somos. E a partir de então nós viveremos uma vida onde nós não vamos mais nos importar em querer mostrar para as pessoas como eu estou bem, em querer mostrar para as pessoas, olha, eu consigo comprar um carro tal, eu tenho roupas bonitas, eu moro numa casa
bela. Eu não preciso disso. Quem é cristão entende que não precisa disso. Há um tempo atrás eu preguei sobre João Batista e falei sobre a maneira como ele se vestia, que era para mostrar sobre isso mesmo, né? Que ele não estava nem aí para esse mundo, para o que o mundo considera importante. Ele vestia roupas com pelos de carneiro, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, vivia lá no deserto. Só de olhar para a vida dele você já vê que ele não estava nem aí para aquilo que o mundo considera importante. Então, essa preocupação exterior que nós temos é só um fardo, é só mais peso sobre nós. Mas quando nós nos preocupamos com o nosso interior, nós vamos olhar para esse convite de Cristo, que ele fala assim, venha a mim, e eu vou. E eu vou porque eu estou preocupado com o que realmente importa, que é uma mudança do meu interior, que é nascer de novo e viver para Ele, viver por Ele e para Ele. Isso é o mais importante, eu buscar a Deus e descansar nele, viver aquilo que Ele quer que eu viva, da maneira como Ele quer que eu viva. E isso então vai trazer descanso para mim. O fardo dele é leve, aquilo que ele vai pôr sobre mim é leve, é tranquilo, é fácil de carregar. Ele vai sim trazer algumas exigências para as nossas vidas, né? Ele vai mandar que nós tenhamos novas atitudes, um novo estilo de vida, mas nada disso é pesado. Nós fazemos até de bom grado, por amor, obedecemos a Ele por amor. E é um prazer mesmo agradar a Jesus. Então, olhar para esse convite de Cristo, que Ele fala, venha a mim, e ir até Ele é uma atitude de fé, é crer nele e buscar conhecer quem é esse Jesus que está nos chamando. Quando nós tentamos nos salvar e aliviar o peso que está sobre nós pelas nossas próprias forças, nós só vamos trazer mais peso ainda sobre nós, porque existe o sério risco de cairmos em religiosidades, em rituais, e cair nessa armadilha que nos deixa cada vez mais cansados, sobrecarregados, ansiosos e com medo do futuro. Mas esse descanso que Cristo promete, Ele alivia a nossa vida dessas preocupações desnecessárias. Ele alivia a nossa alma e também faz bem para o nosso corpo. A bênção de Cristo é para o ser vivo inteiro, né? Para a alma e para o corpo. Porque muitas dessas preocupações que nós falamos aqui afetam o nosso corpo, né? A falta de paz traz doenças para nós, né? A ansiedade, como a maioria da nossa população hoje em dia é ansiosa e sofre por isso. As pessoas que são rancorosas, aquelas pessoas que não sabem perdoar, aquelas pessoas que ficam buscando vingança, são todas pessoas que estão doentes. E aí gera uma úlcera, gera hipertensão, alguns vão ter problemas cardíacos e por aí vai, né? Talvez você saiba até melhor do que eu dos problemas e das doenças que podem ser causadas por esse estilo de vida sobrecarregado, estressado, ansioso. Mas o ensino de Cristo, ele nos traz benefícios para o nosso corpo, para a nossa alma, para o ser vivo completo. Então, busque descansar nele, ouça esse convite de Cristo, que diz, venham a mim, e se aproxime dele, com fé, em obediência, busque conhecer quem é esse Cristo, e eu tenho certeza de que você vai aprender a descansar nele, e até nesse descanso, você vai experimentar um crescimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe.